Acho que eu vou começar pelo menos com as apresentações formais, né? Iniciais que a gente sempre faz. Então, quero dar boa noite a todos, falar em nome do NIP, né? Eu sou Daniele Vanderlei, coordenadora da equipe, e a gente tem um trabalho já estruturado de forma interdisciplinar, muito inspirado no Lídia Coriá, por sinal, né? Desde há muito tempo atrás, há uns 30 anos, eu ainda estudante, que fui conhecer o Lídia Coriá. Eu não sei se Julieta conhece a história, mas eu fazia o segundo ano de psicologia, trabalhava em uma escola especializada para crianças autistas. Então, eu ia em várias partes do país conhecer os trabalhos e conheci o Lídia Coriá, então, com essa idade. Naquela época, não tinha ainda os cursos de verão, e eu pude ficar um mês lá, realmente o dia todo, participava inclusive do trabalho com Paulo Brandão, né? Na época ele ainda era vivo, e vendo as sessões de Alfredo na sala de espera, na praça, enfim. Então, foi um marco, né? Foi um marco para a minha formação, o encontro com Lídia Coriá. A partir daí, eu comecei minha formação como analista. Alfredo vinha fazer os seminários da associação. Enfim, então, esse foi o caminho e é a semente do NIP, né? Então, a gente começou com o MEP, com um grupo anterior, e a gente trouxe o Lídia Coriá para fazer um curso aqui de 3 anos, aquele curso que depois se tornou uma especialização. Enfim, depois o IMEP se transformou em NIP. E NIP tem essa visão, né, da interdisciplina, muito inspirada no Lídia Coriá, mas não só, também no Lugar de Vida, também em todo o meu percurso que eu fiz na França, com as instituições de saúde mental na primeira infância, enfim. E o objetivo desse debate é, na verdade, a gente não quis fazer live, porque tem muitas e porque entra muita gente, a gente não consegue conversar, né? A gente quis fazer uma coisa mais intimista, de conversar sobre o que cada um está pensando, até para poder organizar melhor as ideias em torno desse momento da escola, particularmente, em que a escola está tendo que dar um apoio aos pais e à família, mas existem essas demandas, tanto de uma exigência de conteúdo, como às vezes uma sobrecarga para a família que não consegue dar conta. Algumas crianças se adaptam, outras não. As escolas que estão indo num caminho mais de brincar ou de chegar junto de uma forma mais lúdica, alguns pais pedem mais conteúdo, enfim, esse embaraço. E como a gente trabalha muito, né, em torno, inclusive na pesquisa IRD, que a gente teve o prazer de trabalhar juntas, nos indicadores, né, a gente trabalha muito em torno do que é essencial no momento mesmo das inscrições, nesse momento da primeira infância. A gente tem pensado em como isso pode chegar mais na escola, então, por isso, pensando na sua presença. Então, vou passar logo a apresentação e a sua fala, para não me demandar muito mais. Então, Julieta é conhecida de todos vocês, tenho certeza, teve uma procura imensa pela atividade, pena que não ficou todo mundo, mas, enfim, o propósito era uma coisa... eu peço que todos fechem o microfone, né? Andaiá pode fechar o de todos e eu abro o meu depois, se não conseguirem fechar, né? Então, Julieta é psicanalista, é especialista, mestre e doutora pela PUC São Paulo, é professora também de teoria psicanalítica pela PUC também, professora de curso de especialização de estimulação precoce pelo Instituto Travessia, Lídia Coriá de São Paulo, é membro da Clínica Mauro Spinelli e da Rede Bebê, e a gente também tem o prazer de tê-la autora e organizadora de alguns volumes da coleção de calças curtas, que eu dirijo. Então, o primeiro volume foi Enquanto o Futuro Não Vem, o segundo foi A Criação da Criança, depois veio Travessuras e Travessias, ou Travessias e Travessuras, atrapalha a ordem. E temos um outro para sair, né, Julieta? Aqui não temos ainda o prazo, mas está para chegar aí o próximo volume que Julieta vai organizar também sobre bebês. Então, passo a palavra para ela e vamos aproveitar esse tempinho que nós temos juntos. Ela vai falar um tempo, depois a gente vai discutir, eu e Andaiá, sobre alguns pontos, e depois abre para o público. Então, a atividade vai durar em torno de 1h30. Boa noite, colegas.
vou pedir que aqueles que forem educadores ou trabalharem em contexto de ensino infantil, de educação infantil, levantem a mão, mais ou menos para eu ter ideia de quantos profissionais aqui a gente tem do ensino infantil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei que eu vou ver agora a segunda página, né? Porque aqui ainda a maioria está com a câmera fechada, aqui na segunda não consigo ver. Bom, um prazer estar aqui com vocês. Como a querida colega Daniele Vanderlei colocou, esse encontro virtual ele só faz sentido porque ele se apoia em uma pré-história de muitos anos, não é mesmo, Daniele, de trabalho em comum, de interlocução, 30 anos circulando e tomando referenciais em comum, 20 anos de trabalho direto, pela publicação da editora Ágama, pela pesquisa IRD, ou seja, é um diálogo que tem muitos anos, nos quais a gente compartilha princípios da infância, sobretudo no que diga respeito à intervenção com a primeiríssima infância. E por isso que quando a Daniele me convidou para estar aqui com vocês, eu de pronto disse sim, a gente vai dando um jeito nessas agendas, mas compreendendo principalmente que esse momento que a gente está vivendo é um momento difícil, complexo, e que se a gente está em isolamento social, a gente precisa mais do que nunca pensar juntos. E pensar aqui, fundamentalmente, nos cuidados com a primeiríssima infância. Por isso que me pareceu tão importante que a gente pudesse trazer esse tema, da importância do brincar na educação infantil, em pleno momento de pandemia como esse que a gente está vivendo. Então, um prazer, Daniele, estar com você, com os colegas do NIP. Eu me lembro que lá pelo ano 99, 2000, que eu concluí a minha formação em estimulação precoce no Centro Lídia Coriá de Buenos Aires, que existe desde 1971. Bom, trouxemos, então, esse curso para o Brasil, e agora ele acontece aqui como especialização no Instituto Travessias da Infância, em São Paulo. Naquele momento, eu estava com o que veio a ser minha monografia de especialização, que depois cresceu e virou um mestrado, e mostrei para a Daniele, disse, Daniele, eu tenho esse material, eu estou pensando em publicar. E a Daniele disse, bora já publicar lá pela Ágama. E assim é que surgiu esse livro, o Enquanto o Futuro Não Vem. São coisas, Daniele, que a gente nunca esquece, porque o trabalho que cada um de nós faz só ganha força e sentido quando é nesse compartilhamento do coletivo. Então, a Daniele disse, vamos fazer isso acontecer. E, bom, assim foram se incrementando muitos âmbitos de diálogo e de trocas. Bem, nesse momento de pandemia, há toda uma preocupação muito forte pelo que seja a saúde orgânica das pessoas, para que não aumente o contágio, porque essa doença que a gente tem, ela é muito nova e, de fato, ela tem ainda efeitos que estão sendo estudados. Uma coisa fica muito clara nesse momento que a gente está vivendo, que é a importância de apostar na prevenção. Certamente, se a gente tivesse políticas mundiais preventivas mais fortes, nós não estaríamos vivendo uma situação
tão dramática quanto essa que a gente vive. E se isso se coloca em relação à saúde orgânica, também se coloca em relação à saúde psíquica das pessoas. E nesse momento, aqueles que trabalhamos com a infância, estamos preocupados também com a saúde psíquica de muitos dos nossos pequenos pacientes, muitos dos alunos que estão nas escolinhas de vocês, das quais vocês são professores, e é por isso que é tão importante que a gente tenha a chance de fazer uma conversa como essa. Tem acontecido várias conversas. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de estar junto com os colegas da Escolinha Miró, que é aí também aí de Salvador, da cidade de vocês, com várias escolas aqui de São Paulo, onde eu moro, porque quando a gente trabalha com infância, necessariamente a gente precisa ter um pé na saúde e outro na educação. Por isso a importância de estarmos reunidos, pensando junto os rumos dos cuidados com a infância nesse momento. E quando a gente fala dos mais pequenininhos, se recrudesce toda uma questão, que é que os mais pequenos, quando a gente pensa nessa etapa que vai do 0 aos 3 anos, exigem a presença dos adultos para poderem levar adiante os seus hábitos, para poderem aprender e para poderem brincar. É diferente o que acontece nessa etapa da vida do que acontece com crianças um pouco maiores. Porque, se bem o tempo de ser bebê faça parte da infância como um todo, tem algumas especificidades. Uma criança de 4, 5, 6 anos pode ir para o seu quarto, montar os seus legos, inventar histórias, fantasiar sozinhos, ler histórias, inclusive às vezes ir lá e fazer um pequeno lanche na torradeira. Isso não é assim para um bebê de 0 a 36 meses. Sendo esse um momento, então, que exige uma profunda mediação, presença e cuidado dos adultos. Nos últimos anos, como todos trabalhamos e também como se retraçou o lugar social das mulheres na sociedade e na cultura, a gente vai se encontrando com muitas famílias nas quais tanto o pai quanto a mãe trabalham, e isso foi reescrevendo a forma dos cuidados que se tem com a infância. Nunca se tratou de que uma mãe ou uma mãe e um pai cuidassem sozinhos dos seus filhos, porque a gente entende que, assim como um bebê precisa de um cuidado de um pequeno núcleo familiar próximo, o cuidado desse núcleo familiar próximo também se apoia numa família extensa, que implicam avós, tios, primos. Vejam, todos esses que agora, por conta da pandemia, também não estão podendo conviver ou cuidar das crianças. E os cuidados recaem muito mais sobre quem mora na mesma casa. Também, nos últimos anos, por conta de toda uma questão da cultura do medo, a rua deixou de ser um lugar habitado pelas crianças, porque, para além do cuidado do que seja uma família extensa, as crianças, há alguns anos atrás, também circulavam nas casas dos vizinhos, ou seja, havia uma condição de uma comunidade no cuidado das crianças, e isso tem acontecido cada vez menos. E esse coletivo entre crianças passa a acontecer cada vez mais na escola. Esse é um ponto importante porque para que se vai na escola? Para a escola se vai para aprender, mas a escola ela também tem sido um lugar muito importante de sociabilização das crianças com seus semelhantes,
com os seus pares, dado que elas não convivem mais com os vizinhozinhos na rua, salvo raras exceções, dado que muitas vezes estão afastados dos primos ou da família extensa. Então, a escola, ela é um lugar de aprendizagens, mas também em torno das quais se tecem as amizades, se tecem as trocas com um coletivo. Nesse momento, as crianças estão privadas dessa experiência. Ao mesmo tempo, os seus pais, eles também estão privados desse compartilhamento dos cuidados das crianças com os outros, quer seja família extensa, babás, ou inclusive aqueles que têm cuidado das crianças 4 horas por dia, às vezes 5, às vezes tem crianças que permanecem 2 turnos na escola, desde o ensino infantil. E a gente vai se encontrando com toda uma condição, que é que os pais estão em casa com as crianças, trabalhando, cuidando da casa e cuidando das crianças muitas horas por dia, tantas vezes vindo de uma inexperiência anterior do que é conviver tanto tempo. E isso nos preocupa em termos do que seja a saúde psíquica das pequenas crianças e das suas famílias, porque deixamos de contar com uma condição de presença e ausência nas nossas formas de convívio. Por exemplo, antes podia ter uma certa rusga, um certo enrosco, uma certa desobediência da criança com a mãe, com o pai, mas, bom, depois a mãe ou o pai vão deixar a criança na escola e dizem para ela, bom, filho, me dá um beijinho, me dá um abraço, não vamos ficar tanto tempo brigados, e a criança vai para a escola, vive lá uma outra experiência, depois de noite voltam a se encontrar e se produz essa forma de convívio intervalar, de presença e ausência, que dá tempo para todo mundo esfriar a cabeça, que dá tempo para, bom, conviver e fazer outras coisas com outras pessoas e depois se reencontrar. A gente, no momento atual, tem convivido 24 horas por dia juntos. E isso coloca os conflitos em pauta e não tem outro jeito do que atravessá-los, porque a gente vai continuar convivendo e continuar convivendo. Isso é um momento de grande exigência nas relações. E aí? Vejam que se produz a demanda, o pedido, a ilusão de que talvez os professores do ensino infantil, da educação infantil, gosto mais da palavra educação, já vou dizer por quê, tá? Poderiam fazer atividades tão maravilhosas quanto um filme da Disney ou da Pixar, ou dos joguinhos eletrônicos que mantivessem as crianças capturadas nas telas, aprendendo 4 horas por dia. Porque se os pais têm que trabalhar, quem cuida das crianças? Bom, vai se produzindo, então, toda uma condição que ela é absolutamente impossível de acontecer. Por mais espetaculosa que possa ser a aula que um professor possa dar, não tem como alguém de 0 a 3 anos, 4, 5, pensando nessas idades da educação infantil, que uma criança permaneça em atividades muito longas na esfera, na modalidade virtual. Então, as crianças vêm, chegam, dão uma olhadinha, fazem esse tipo de coisa, se levantam, correm, fazem parkour nos móveis da sala, enquanto os professores estão ali produzindo uma transmissão. E isso é muito próprio da criança. As crianças, já nos dizia Henri Vallon, são essencialmente turbulentas. As crianças, elas precisam movimentar
o corpo. Elas nunca que vão se sentar aqui e ficar nem uma hora, para a gente também é custoso, hein? Não que não seja, e se enquadrar no meio do quadradinho e, bom, poder se concentrar num objeto epistêmico, entendendo também que isso é algo importante de recordar, que a maneira como o olhar e como a voz circulam na virtualidade, isso está num texto por escrito que saiu na revista Crianças, não são as mesmas do que em presença. O olhar por exemplo, aqui eu estou olhando para vocês, mas vocês não têm essa sensação de que eu estou olhando para vocês, porque para que eu olhe para vocês, eu preciso olhar para o buraco da câmera, mas se eu olho para o buraco da câmera, eu perco a expressão facial de vocês. Então, a maneira como o olhar circula na virtualidade não é a mesma do que em presença, bem como a voz. Aqueles que trabalhamos com crianças pequenas e que temos sustentado as sessões virtuais, porque mesmo com todos os limites, é a possibilidade que a gente tem, e a gente não deve deixar uma família sozinha, os pais sozinhos ou crianças sozinhas em sofrimento, então a gente vai avançando com os recursos que a gente tem, mas a gente sabe que poder produzir essa troca, poder fazer com que o olhar circule, com que a voz circule e que se produza uma relação pelo meio virtual é muito mais complexo, com crianças pequenas. Então, essa sonoridade mecânica que a voz tem faz com que a gente perca nuances. E essas nuances, elas são decisivas para que a gente possa sancionar a sonoridade do que uma pequena criança e um bebê produz numa determinada lógica. E entendendo que muitas vezes as crianças pequenas, elas têm imprecisões articulatórias. Então, essa voz mecânica, ela não só é muito mais difícil prestar atenção nessa voz mecânica, mas também a gente perde sutilezas e nuances que para nós são importantíssimas para poder resgatar uma sonoridade que uma criança coloca e pô-la a operar num determinado contexto. Sem falar que, vejam, há algo que é fundamental na comunicação, na sustentação de uma troca, que é a estrutura dialógica. Ou seja, se fala e se produz um silêncio. E nos meios virtuais, esses silêncios, eles tendem a serem suprimidos. Porque se eu, por exemplo, paro um pouquinho aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer é apertar os botões dos computadores de vocês, pensando que frisou a comunicação. Assim como o telefone, num silêncio, alô, alô, você ainda está aí? Quer dizer, vejam como a gente tem que ficar o tempo inteiro presente e muito sem brechas. E essa é uma lógica, ou seja, o encolhimento das brechas é uma lógica que ela não é favorável para a matriz dialógica, para a sustentação de um diálogo, para um tratamento psicanalítico, e também não é favorável para a aprendizagem, porque a gente sabe que na aprendizagem é preciso ir deixando brechas onde a criança vá comparecendo e formulando as suas hipóteses. Então, a gente tem feito, digo a gente, aqui eu vou colocar num coletivo, terapeutas, professores, um esforço danado para tentar arrastar para esses meios virtuais uma lógica que não é a lógica que predomina nesses meios virtuais. A lógica que predomina nesses meios virtuais é a lógica do espetáculo. É a lógica de que entra um videozinho, vem outro e 1000 coisas, e é uma lógica sem intervalo, muito diferente daquela que a gente precisa engendrar para que se produza uma aprendizagem. Sem falar que também eu brincava um tempo atrás que a gente passou a habitar a capa dos secos e molhados, viramos todos cabeças flutuantes e o corpo não aparece. Vocês vejam como a postura corporal, a gestualidade que a gente faz, elas são decisivas para
sustentar a significação daquilo que a gente está dizendo. Então, como aprender com uma condição em que parece que é uma cabeça flutuante o que está ali em cena? Não é a tarefa nada fácil. E quando a gente vai se aproximando aos primeiros anos de vida, mais difícil isso fica. Porque, vejam, para um adulto, mesmo antes da virtualidade, era possível sustentar uma relação em ausência com o outro. Produzir, por exemplo, relações epistolares, se mandar cartas, que possibilitavam, às vezes, namoros à distância, relações à distância, trocas científicas à distância. Bom, para uma criança, isso é muito mais difícil. Para alguém com menos de 3 anos, isto é impossível. Ou seja, a presença desse outro encarnado é decisivo no início da vida. E por isso, aqueles que estão aqui, trabalham no ensino infantil, sabem muito bem como, quando uma criança muda de professor de um ano para outro, no contexto da educação infantil, se produz uma desacomodação dessa criança. Ela muitas vezes volta a causar coisas que ela já tinha deixado de causar, porque ela precisa pôr à prova se aquela forma de convívio ou aquilo que ela aprendeu vale com este novo professor. É preciso pôr à prova isso. Já mais adiante, nos anos seguintes, mais ou menos, a gente mantém uma certa estabilidade, de um certo contrato, por assim dizer, do lugar do professor e da postura de estudante, e que mesmo que o professor mude, não precisa pôr tudo à prova, porque alguém já tem bastantes mais inscrições sobre si que o orientam em relação a que lugar ocupar. Quanto menor se é, mais na dependência se fica do lugar que esse outro encarnado dá para uma criança. E isso nos revela algo que vai absolutamente na contramão do que tantas vezes se pensa na nossa cultura, porque na nossa cultura se valoriza muito mais, ou se acha que é preciso ter muito mais formação para trabalhar no ensino médio, e que quanto menor uma criança menos preparado um professor precisaria estar. E que, inclusive, com os mais pequenininhos se faz uma desvalorização, como se fosse só xixi, cocô, papai e naná. Bom, e é justamente o contrário. Ou seja, quanto menor alguém mais decisivas serão as experiências de vida que uma pequena criança e um bebê vivem com o outro, porque a gente está na raiz, nas bases, nas fundações de uma estruturação psíquica. E, portanto, muito mais decisivo, muito mais influência sobre a estruturação dessa criança vai ter a relação com esse professor. Claro, se mais adiante na vida a gente tem um professor do qual a gente não gosta nada, até pode ser que a gente passe a não gostar desse objeto epistêmico, dessa disciplina, mas a gente talvez não, alguma coisa isso vai produzir de uma seleção de interesses, mas a gente não vai ser de um outro jeito como pessoa. No ensino infantil, sim. Então, essa desvalorização que se produz em relação ao ensino infantil e à formação dos professores do ensino infantil, a prática com bebês e pequenas crianças nos mostra que é justamente o contrário. Por um bebê e uma pequena criança estarem muito mais expostos ao outro, sem poderem se defender, muito mais importante é a formação daquele que está com a criança. Pois bem, isso nos leva a um segundo ponto. O que a gente entende por formação para intervir com a primeiríssima e a primeira infância? Porque quando cada vez começa a ir para a escola mais cedo, começa a querer se aplicar em bebês e em pequenas crianças critérios pensados para o que seja a educação de crianças de ensino fundamental. Sentar em cadeirinha, fazer conteúdos curriculares, e aí começa a se cair numa rigidez metodológica. Numa rigidez metodológica na qual, vejam,
passa a se valorizar cada vez mais na cultura que um bebê de 36 meses, de 3 anos, diga as cores, as formas geométricas, os numerozinhos em inglês e coisas do gênero. Ou seja, é uma cultura extremamente performática que passa a exigir das crianças já a possibilidade de que ela venha com conceitos. Bom, digo isso porque tantas vezes os colegas da educação infantil que fazem um trabalho seríssimo são desqualificados e se escuta coisas como: a criança vai ali só para brincar. Só para brincar? Bom, a gente tem que começar a pensar a complexidade que o brincar tem e o quanto a criança, ela aprende brincando. Vejam. Então, essa ideia performática de que a gente teria que acelerar a entrada de letras, de números, de nomes de formas geométricas, ela vai completamente ao avesso do que é necessário pensar em termos do que seja preciso consolidar nos primeiros anos da vida. Quando a gente está no momento do ensino infantil, brincar é algo fundamental. Brincar é a maneira pela qual a criança elabora os conflitos da sua vida, os conflitos psíquicos que ela tem, e por isso, no atual momento, eu tenho tantos pacientezinhos que me mandam desenhos de lutas com o vírus do Covid, é por isso que eu tenho pacientes que brincam de Covid, que jogam bolinhas dizendo que são o vírus do Covid, ou seja, é uma maneira que a criança tem de elaborar esses conflitos. Outros que brincam de serem médicos que curam os doentes, ou seja, a criança brinca de encarnar os ideais. A criança, ela vai colocando por meio do brincar os seus desejos e se projetando para um futuro. Logo que começou essa pandemia, eu recebi um desenho de um menino de como ia ser quando a pandemia terminasse. Era todo mundo numa praça com bandeirinhas de festas juninas. Não pode ser. Vejam, o tempo passou. Mas vejam como é doloroso para as crianças a perda dessa possibilidade também desses rituais coletivos que são um valioso momento de troca. Bom, então, houve um momento em que os professores do ensino infantil eram chamados de tias ou tios. Lembram? Que alguns anos atrás se chamava os professores do ensino infantil de tias ou tios, e isso caiu num desuso, porque se considerava que produzia uma desqualificação disso como profissão. Mas a gente tem que pensar o que seria qualificar. É entrar em rigores metodológicos, é ter conteúdos curriculares fechados que a criança tem que cumprir e, bom, aqueles que trabalham no ensino infantil sabem que o mais importante para uma criança pequena, antes de entrar no Fundi, é a experiência, é produzir experiências. Então, a gente vai numa exposição de artes da educação infantil e às vezes se encontra com um monte de borrões. O resultado final não é ali o mais importante. O mais importante é o processo, é a experiência, porque pode ter um quadro que seja da cor cinza, mas o importante é como a criança foi fazendo toda uma série de misturas de cores em que ela experimentou a possibilidade de que misturando essa cor com essa virasse uma terceira e depois uma quarta, uma quinta, uma sexta. E o resultado final não é o mais importante, é o processo. Por isso, quando se faz sobre a escolinha infantil, desde a cultura, uma exigência performática, quando, por exemplo, se valorizaria mais que haja uma folha xerocada do Mickey pintado dentro das bordinhas,
em vez de um borrão cinza, a gente está produzindo uma perda, a gente está perdendo de vista o que importa. Brincar e experimentar é decisivo no ensino infantil. E como as crianças perderam a calçada, não só durante a pandemia, mas há muito tempo, na escolinha infantil tem acontecido isso do zelar, não só pelo brincar simbólico, mas pela sustentação de uma série de jogos que são fundamentais numa cultura. As brincadeiras de roda, o corre-cutia, o pula-cancela, o cabra-cega, o passa-anel, todas as brincadeiras que implicam parlendas, que são brincadeiras extremamente estruturantes, pular elástico, pular corda, o jogo das 5 Marias. Se a gente pensa todas essas formas do brincar, a gente entende como neles tem uma elaboração simbólica muito importante acerca do lugar de cada um, das trocas, dos ideais, da lei, daquilo que passa e que demarca o lugar de cada um, mas também como nisso tem linguagem, psicomotricidade e estratégias cognoscitivas da criança como sujeito epistêmico. Então, brincar é algo extremamente complexo. Extremamente complexo. E é aqui que a gente precisa entender que muito mais do que sair de um lugar afetivo de tio ou tia, onde se considera que então isso é desvalorizar porque não é sério, e cair numa rigidez metodológica, no meio disso tem a possibilidade de que um profissional do ensino infantil conheça das etapas do conhecimento, mas que cruze isso com o que é interesse da criança. É assim que nas escolas efetivamente construtivistas se trabalha, ou seja, um professor e um coordenador sabem em que momento do pensamento uma criança está e para onde tem que ir, mas vai trabalhar essa passagem a partir do que for objeto de interesse de uma criança. Dinossauros, meteoros, borboletas no casulo, meios de transporte, não sei. Cada grupo acaba preferindo algum assunto e essa é a grande sensibilidade que um professor tem. Por isso que o ensino infantil é um lugar no qual é preciso cultivar o prazer. O prazer que a criança tem brincando e o prazer que a criança tem aprendendo, ou seja, é um lugar de cultivar a curiosidade da criança. E vejam, o que se faz na educação infantil? Se apresenta para uma criança os objetos mais preciosos da nossa cultura. A gente apresenta para uma criança na educação infantil o quê? A pintura, o desenho, a escultura, a música, a dança, a literatura. Vejam, são os objetos mais preciosos que tem na nossa cultura, os objetos de sublimação mais suprema que a gente pode ter. E é por isso que Freud nos dizia que brincar equivale às mais altas realizações culturais. Ele dizia que quando uma criança brinca, ela sai de uma condição de produzir uma exigência de satisfação imediata e no lugar disso produz uma invenção. Quer dizer, em vez da criança se agarrar na barra da saia da mãe e gritar, mamãe, não vai embora, ela pega o nenê e brinca, que diz, senta aqui, a mamãe está ocupada. Como hoje mesmo, numa sessão, um pouco antes de vocês, o pai de uma menina me dizia que ela pegou o computador dele e dizia, tô trabalhando com meus alunos, que nem o papai. Ou seja, brincando, a criança elabora. Ela para de fazer uma exigência de satisfação imediata e, no lugar disso, produz uma invenção. Vejam a complexidade disso. E aí, a gente vai acompanhando todo um trabalho importantíssimo que os profissionais da educação infantil têm feito junto com as crianças e com seus pais nesse momento. Que é às vezes que um professor faz uma contação de história,
Ou um professor de música canta uma música e envia para as crianças, e muitas vezes os pais ficam preocupados e dizem para a criança, senta aí, presta atenção. E a criança às vezes entra, dá uma olhadinha, tem uma roda de conversa, ela não aguenta até que seja a vez dela, mas depois conta uma coisa e depois sai. Bom, e os pais pensam que a criança não se concentrou, que não aprendeu, que nada aconteceu ali, até que depois pegam a criança cantarolando pelos cantos da casa aquela música que o professor cantou naquele encontro. Isso tem uma grande importância. Primeiro, porque faz chegar às crianças o recado de que elas continuam existindo para nós, que o outro não desapareceu, nem o abandonou. Fazem, então, chegar até as crianças a memória e os objetos que habitavam o seu cotidiano dentro da escola. Esses dias, uma das minhas pacientezinhas tinha rolos de papel higiênico que funcionavam como suporte sobre os quais se tinha feito uma atividade na escola em que se colava a foto de cada um dos seus amigos. Então, ela brincava que estava tomando lanche com os amiguinhos, por exemplo. Então, vejam quantas invenções fantásticas dentro dessa limitação de recurso virtual tantos professores têm feito para que a criança ela não se sinta só. Agora, sem dúvida, isso tem uma possibilidade de encontro muito breve, que depois pode sendo retomada no cotidiano da vida da criança e que não vai poder ser sem a mediação dos pais, porque crianças muito pequenas, até 3 anos, isso depois muda com 4 ou 5, elas precisam desse adulto para poder brincar junto. A capacidade que elas têm de ficarem sozinhas na frente de um computador com um professor ou de brincarem sozinhas, isso não acontece. Justamente quando a gente fala dessas primeiras etapas, a gente fala de que há todos os jogos constituintes do sujeito que tem que acontecer com e em presença do outro. Agora, vejam, isso nos leva a 2 pontos decisivos. Que mais do que tornar, então, um imperativo para os pais que têm que brincar, a gente vai ter que pensar como vai acontecendo no cotidiano da vida das crianças um compartilhamento lúdico. Ou seja, de como certas atividades do cotidiano que no Brasil, na classe média brasileira e na classe alta, estão delegadas a terceiros e que são trabalhos invisíveis, limpar a casa, cozinhar, lavar roupa e coisas do gênero, são atividades de extrema potência de aprendizagem. Ou seja, quantos aspectos psicomotores estão em jogo em dobrar uma cama, impor a mesa. Vejam, se eu sei que tem tantas pessoas na casa, quantos somos? Eu tenho que contar, eu tenho que colocar 6 garfos, 6 facas, 6 pratos, o garfo do lado esquerdo, a faca do lado direito, o copo em cima. Vamos separar as roupas pretas das brancas, das vermelhas para pôr na máquina de lavar. Vamos depois separar o que é a roupa de cada um. Vejam quantos critérios tem aqui de classificação, de sequências, de construção de número. O que é fazer uma lista de supermercado? Vejam, então, como a letra, o número, as relações espaciais. O que é, por exemplo, que as crianças geralmente têm uma experiência de pôr a roupa suja no cesto, com sorte, às vezes é no chão do quarto, e ela aparece depois limpa na gaveta. Quanta sequência tem entre eu tiro a roupa suja, ponho no cesto, tiro do cesto, ponho na máquina, tiro da máquina, ponho na corda, tiro da corda, dobro e ponho na gaveta. E isso que na nossa cultura está tão desvalorizado, são sequências fundamentais para que depois uma criança guarde o seu material na mochila, faça a sua lição, leve para a escola, ou seja,
essas posturas de estudante e essas construções de conceito de letras e números, elas precisam primeiro de todo um desdobramento na experiência. Então, está na hora, e se a gente puder tirar um proveito dessa pandemia, lembrar que a gente precisa recuperar essa condição do compartilhamento lúdico. Porque a verdade, criança não trabalha, mas ajudar a cuidar da casa não é trabalho infantil, é cuidado de si. É cuidado de si. E claro que quando a gente diz para uma criança, vamos guardar os teus brinquedos, a gente vai fazer 2/3 e ela, com sorte, vai fazer 1/3. Mas ela vai estar ali junto e vendo o que o outro faz, se aprende. Porque a gente aprende muito mais por identificação do que simplesmente obedecendo ao que os outros nos dizem. A criança não é tola, ela cruza o que a gente diz para ela com o que a gente faz. Então, vejam como vai aparecendo aqui uma ideia de educar no sentido mais amplo, que não é apenas passar conteúdos para a criança de uma maneira vertical. E eu tenho certeza que os que estão aqui são educadores, têm plena consciência disso, mas muitas vezes a cultura não tem. O discurso social não tem. E de como educar é sim transmitir os valores simbólicos e todo o legado de uma cultura para a criança. E se faz isso como? Convivendo. Conviver é central para que o educar possa acontecer. Por isso, a gente precisa, se pode fazer algo nessa pandemia, é resgatar a importância da intimidade. As pessoas não têm intimidade com a própria casa no atual momento. Resgatar a importância do que parece pequeno, como desses cuidados cotidianos, e entender que as melhores conversas que a gente tem na vida, com qualquer um que seja, não quando a gente se diz, senta aqui, vamos conversar. Muitas vezes cozinhando que a gente tem as conversas mais importantes, ou cuidando do jardim. Lá no consultório, quando chega uma criança e diz, hoje eu não quero fazer nada, eu digo para ela, tudo bem, então não vamos fazer nada. Eu estou pensando em fazer um chá para mim, quer tomar um chá? Chá? E aquilo vira toda uma conversa. Então, nisso que parece que não é nada e que é um vazio e que a princípio parece ser um lugar do tédio. Vejam como esse vazio e esse tédio, ele é importante para preceder qualquer invenção e qualquer pesquisa de curiosidade. E numa época em que todos vêm e entram na pandemia de uma experiência anterior, que é a agenda cheia, não só durante a semana, durante o fim de semana também, porque o fim de semana virou uma sequência de consumo sem fim, sobretudo aqui em São Paulo. Vai no shopping, compra a maquinhaca, a lembrancinha, e assim vai. Vê o filme, nunca terminam, sempre tem 10 filmes por temporada, e o fim de semana ele é consumido pelo consumo da indústria do entretenimento. Então, também tem uma inexperiência de adultos e de crianças de se encontrarem com a sua casa e construírem invenções possíveis e maneiras lúdicas de conviver, que não é simplesmente fazendo o que está dentro de uma caixa, que pode ser muito lúdico achar um tatu bolinha no jardim, ou olhar um novo pássaro no terraço. Isso é uma potência de algo que precisa ser resgatado. Até porque, e com isso eu vou encerrar para a gente poder passar a palavra e abrir o debate, a gente está vivendo um momento que produz uma profunda interrogação acerca de qual é o nosso pacto civilizatório. Esse pacto civilizatório que a gente veio tendo nos últimos anos não está dando bons resultados. Fica evidente que não existe saúde individual, que a saúde precisa ser coletiva. Fica evidente que a gente tem que apostar muito mais em políticas de prevenção, de cuidados, do que simplesmente em tratar a doença.
Bom, fica muito claro que vamos ter desastres ecológicos cada vez maiores. E quando a gente cuida das crianças, as crianças elas são o nosso futuro. Elas não estão fora disso, elas estão dentro disso. Nesse momento, então, a gente se interroga como formar as crianças. E também que mundo a gente vai deixar para elas. Por isso, me lembrei esses dias dessa frase tão singela e tão importante ao mesmo tempo do Paulo Freire. A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas é que mudam o mundo. Bom, então, essas eram algumas ideias para a gente resgatar, para a gente pensar, para que a gente revisite toda a importância do educar e do estruturar, e para que a gente não caia no recrudescimento de um sintoma que a gente já vinha tendo, que é o sintoma das intoxicações eletrônicas, e que pode se recrudescer gravemente quando as crianças, em vez de estar com semelhantes, estão trancafiadas dentro de casa com pais ocupados. Precisamos resgatar a potência do compartilhamento lúdico no cotidiano. Bom, tem algumas questões, né, que você foi falando e eu fui aqui registrando para tomar como pontos de referência, né? Tem algumas coisas que a gente vem observando, e aí eu queria compartilhar com o grupo. Eu tenho alguns pacientezinhos, por exemplo, que estão investindo em alguns bonecos de pelúcia. Eu achei interessante o rolo do papel higiênico, né, com as fotos, e dando nomes e fazendo com esses bonecos como uma suplência aos coleguinhas, né, a sua turma. Isso tem aparecido também muito em paralelo com o medo dessas crianças de sair. Então, ainda que os pais estejam muito cuidadosos e sem sair muito, mas eles percebem uma necessidade de, às vezes, ir andar de carro e estar um pouco vazio, anda um pouquinho numa praça rápido e eles percebem quanto a criança está amedrontada. Paralelamente a isso, eu tenho visto alguns elementos acontecerem. Esses da turminha de bonecos, e aí é bacana quando a família consegue fazer, né, com papel, adereços e coisas que as crianças vão inventando, e é esse o lugar da potência da criação que pode estar em casa, né? Então, tem coisas lindas acontecendo, bem bacanas. E, inclusive, duas crianças viram um bichinho de feijão, que fica no feijão, e passaram a adotar esses bichinhos, de uma forma que não pode, que tem que fazer a casa do bichinho, que ele mora aqui, ele mora ali. Duas. Esse mesmo bicho que vem no coisa do feijão. Então, isso tem me feito pensar o quanto as crianças estão sentindo falta, realmente, dos seus pares, dos seus semelhantes, e quanto, se a escola online está proporcionando isso de algum modo, se esse formato está conseguindo chegar lá, nessa necessidade delas de compartilhar com seus semelhantes. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, e aí isso entra num problema que eu queria que você pudesse falar junto com os colegas da educação. A gente tem visto muitas crianças, pelo menos em Salvador, saindo da escola nos primeiros anos. Então, desistindo mesmo da escolaridade, né? 2, 3, 4 anos até saindo da escola. A gente entende que tem uma questão financeira, a gente entende que tem muitos pais que estão sem perceber que a criança aproveita, né, que ela não fica nesse embaraço aí de como fica e o que é que aproveita e como deve aproveitar. Bom, esse é um tema para a gente pensar mais. Então, tem as crianças que estão saindo e a gente pode até concluir, eu acho que esse ano, mesmo as que voltem e voltando desse modo, é muito pouco provável que a gente tenha muitas crianças na escola esse ano. Eu, particularmente, estou concluindo que a gente perdeu o ano escolar, né? Talvez seja pessimista, mas é o modo como eu estou imaginando. Até porque tem muitos pais que não conseguem imaginar o retorno à escola pelo receio mesmo e o risco que implica até com outras pessoas da família. Bom, então, crianças saindo da escola, outro problema são as crianças com dificuldades no desenvolvimento e como elas estão completamente sem serem acolhidas nesse sistema online, porque não se adapta a como é que vai se chegar até elas. E uma terceira coisa, só para deixar a palavra
para a minha colega Daya, que trabalha em escola e trabalha com esse tema. Eu acho muito bacana você lembrar, né, o autocuidado e não o trabalho infantil numa geração que está tão alienada de que ela não tem nada a ver com isso, né? Ela não, é o outro que tem que cuidar e ela não tem nada a ver com isso. E o quanto que isso tem a ver com funções executivas, né? E quanto que as crianças que têm dificuldades na atenção, na organização do material, na motricidade e tudo mais, elas muitas vezes têm dificuldade em função executiva e elas vão para o terapeuta para organizar essa dificuldade. Enquanto que tudo isso pode ser e deve ser incrementado em casa, né? Então, tem um artigo que eu até coloquei, esse artigo alguém pôs aí, que é um trabalho da Harvard, que chama o controle de tráfego aéreo, como... Aí tem o tema que eu coloquei aí. E ele fala muito do brincar. E para estruturar uma brincadeira de faz de conta, todo o processo de planejamento e execução está em jogo, né? Então, o fazer as coisas da casa tem essa função, mas até o brincar de mercado, como arrumar as prateleiras, e quem vende, quem compra, cadê o troco e não sei o quê, tudo isso, planejar a brincadeira, já faz parte da organização. Temos então, um visitante. Que ótimo, são visitantes. Então, é isso. Temos esses pontos para você pensar, enquanto Daya faz alguns comentários, e aí talvez você retorne com todos esses pontos, e depois a gente abre para as perguntas que queiram trazer. Quem quiser se inscrever para a pergunta, já vai colocando no chat pelo menos o nome, e pela ordem a gente vai chamando e vocês aparecem na tela, que a gente gosta que a pessoa apareça. Claro que quem não quiser não aparece, mas é melhor quando ela própria pergunta, a gente não lê muito no chat, não. Tá bom? Então, Daya, retome aí algumas coisas, alguns pontos. Oi, Julieta. Boa noite, gente. Julieta, você me fez uma provocação muito grande, porque eu sou de dentro da escola, da educação infantil, né? Eu respiro a educação infantil e te digo que eu estou extremamente cansada. E eu estou falando isso porque eu acho que muitos... Sim, tem sido um momento muito duro para a educação infantil e, fundamentalmente, para os profissionais de escolas infantis que não fazem parte de grandes conglomerados. Justamente as escolas de educação infantil que sustentam essa dimensão criativa da experiência. Tem sido muito duro. Eu acompanho vários colegas daqui que são parceiros, que fazem na educação aquilo que a gente faz desde a saúde e da terapêutica. Tem sido muito difícil, porque, além do mais, além de que o meio virtual é difícil, se carece da intimidade que se tem com a criança, porque a pequena criança está ali do ensino infantil com o pai, com a mãe, e os pais e as mães de todo mundo, ou seja, isso que a gente tem na escola, que não se tem pelos meios virtuais, com todo mundo dando palpite, todo mundo se metendo, todo mundo exigindo, querendo que funcione para as crianças a lógica de uma reunião de multinacional, um call de multinacional. Não é assim que funciona na primeira infância. Eu peço desculpa para vocês pelo meu choro, mas é de cansaço mais do que tudo. Eu trabalho numa escola assim, né? Nessa escola que eu trabalho há mais de 30 anos, eu cresci nessa escola, e nessa escola eu tive a possibilidade de, diante da experiência que eu vivi, construir uma discussão de mestrado, de algo que eu chamo, uma discussão de mestrado sobre as crianças de 2, 3 anos, de algo que eu denominei de fazer subjetivante, onde eu busco as referências da psicanálise para dizer da importância desse fazer cotidiano na educação infantil e da participação dos professores nisso que está posto quanto estruturação psíquica das crianças, né? E eu falo isso por ter viver isso dentro da escola onde eu trabalho, né?
É uma escola que muitas pessoas que estão aqui de Salvador conhecem, que é a Lua Nova, né? E assim como outras escolas pequenas e que têm esse compromisso com a esperança do respeito à infância, estão sofrendo muito mesmo, porque, de fato, os pais reconhecem, e aí eu vou falar um pouco em nome do que a gente tem vivido, os pais reconhecem todo o esforço da gente, né? Muitos pais falam disso, mas eles, de verdade, não compreendem o que a gente faz na escola, quando a gente não passa tarefas, quando a gente não diz que as crianças têm que pintar dentro, quando a gente não diz que as crianças têm que aprender as letras, quando a gente não diz que as crianças têm que aprender os números. E a gente da Lua Nova optou por não fazer isso. A gente não concorda com isso. E bancar isso nesse momento em que as escolas, muitas escolas que têm, inclusive, uma perspectiva muito mais construtivista, estão desistindo, porque não estão suportando tamanha pressão. Então, estão mandando para casa atividades xarocadas para as crianças aprenderem números, letras, estão dando aula para a educação infantil, dizendo, vamos fazer o A, suba, desça, coloque o traço, esse é o A da palavra tal, enfim. As escolas estão desistindo, e isso para a gente que acredita numa outra perspectiva, uma perspectiva que respeite quem é a criança, como ela pensa, como ela aprende, uma perspectiva que considere que as crianças são movidas pelas questões subjetivas e que isso é que faz com que a produção de conhecimento se constitua, né? Exatamente. A gente teve, eu estou assim, muito mais sofrida porque eu tive uma reunião ontem com pais de crianças de 4, 5 anos e que um dos pais disse para a gente, as crianças não estão fazendo nada. O único dia que eu vi sentido foi no dia que a professora, e aí foi a professora de inglês, uma atividade que ela bolou, querendo se fazer presente, que ela pintou o palhaço com eles, os outros dias não estão fazendo nada, e a gente desaba completamente, porque a gente fez uma apresentação sobre os palhaços da nossa comunidade, como eles são, colocou os nomes dos palhaços para as crianças verem que nomes engraçados que os palhaços têm, isso falando somente com relação a um aspecto que a gente trabalhou com as crianças, né? O nome dos personagens do circo, para a gente ver como são diferentes e parecidos esses nomes, e brincamos com tudo isso, mandamos atividades super lúdicas falando disso, assisti Circo de Solé, assisti filmes de palhaços que são palhaços de um homem só, para pensar nisso, colocamos palhaços cantando na janela, estou com saudade de tu, meu desejo, nada foi possível de ser visto, né? E a gente tem vivido isso. Os pais nos dizem que as coisas que a gente faz não têm sentido. Então, nesse momento, o que eu propus para as professoras foi, os pais vão compreender isso que a gente faz, porque isso é legítimo. Eles precisam compreender, porque há um respeito ao nosso trabalho dentro da escola e um respeito por aquilo que a gente privilegia como mais importante para as crianças. Então, a gente vai dizer para eles, toda semana, a gente vai mandar para eles, dito do jeito que a gente acredita, isso que a gente faz. Eles vão aprender sobre isso com a gente, porque eles precisam fazer isso em casa. E aí eu fiquei muito feliz, porque uma das coisas que a gente estabeleceu, como atividade da semana com as crianças do grupo 4, por exemplo, foi que a gente vai falar das coisas que eles fazem em casa. Então, tem um rapazinho que está ajudando a mãe a pendurar roupa. E a gente pensou que uma das atividades que a gente vai fazer com eles é um dia de aprender a pendurar roupa no varal. E que aí todo mundo, nesse dia, o nosso encontro vai ser na área de serviço, cada qual com roupas, e a gente vai pendurar a roupa no varal juntos. E a gente depois vai botar a mesa para o café da manhã juntos. A gente vai fazer essas coisas junto com as crianças, né? Que são coisas que a gente já tem feito, assim. Com as crianças muito pequenas, a gente faz receitas de estar em casa. Então, receita de massinha, receita de bolo, receita de uma brincadeira, receitas, né? A gente vai incrementar mais isso, assim, é como se a gente tivesse, aí você cita Paulo Freire, né, assim, é como se a gente estivesse trabalhando na resistência, em todos os sentidos, na resistência dos pais diante desse compartilhar. Como se não estamos trabalhando na resistência, no sentido do que é sustentar a condição de um sujeito do desejo e de um sujeito epistêmico.
e não de uma criança performática, e não de uma criança passiva. É uma resistência cultural, sim, que tem uma lógica que não é a lógica do fazer da criança um bom produto do mercado de consumo, Daia. E isso tem que ter muito ideal por trás para fazer isso, sabe? Muito, porque isso que os colegas do ensino infantil estão padecendo nesse momento, e que padecem há tempos, mas que nesse momento isso se recrudesce, também é tantas vezes algo que se diz para os psicanalistas, mas só brincar, e a gente tem que fazer isso aí que vocês estão fazendo aí, que é explicitar, que é dizer, olha o que tem nesse brincar, tem letra, tem número, tem classificação, tem sequência, tem seriação, isso aí. Eu me dei conta claramente disso nessa reunião de ontem, né, com os pais da escola, e que eu fiz questão, a gente mandou, eles pediram, a gente teve recesso de uma semana e eles pediram para as crianças terem tarefas. E a gente quebrou a cabeça, né? E fizemos as tarefas para as crianças. E nenhum deles fez, porque eles não entenderam as tarefas. E aí eu me dei conta de tanto que a gente estabelece essa complexidade, né? E que os pais, na verdade, estão se sentindo, isso que você diz assim, eles terceirizaram tanto isso, que é o viver no cotidiano com as crianças, que aquilo que se torna aparentemente mais complexo, porque é mais simples, porque tem mais a ver com o linguajar da criança, como ela pensa, eles não dão conta. E as tarefas eram muito simples, é assim, olha a chula do palhaço. Olha como é que é a chula do palhaço. E a gente já trabalhou a chula do palhaço. E a gente diz, agora faz do seu jeito a chula do palhaço. Com essas palavras que você já trabalhou, eles têm decorado a chula do palhaço. E são crianças de 5 anos que estão querendo escrever sobre as coisas, né? Assim, e procura o nome dos colegas com os quais você quer ir nessa viagem, porque a gente propôs que eles fizessem com a gente uma viagem, um grande, pequeno circo dentro de casa, né? A proposta foi essa. E aí, tudo que tinha ali tinha o maior sentido para a gente. E eles disseram, não tem sentido, eu fui explicar o que era. Eles disseram, mas a gente não sabe disso. A gente não sabe brincar assim. A gente não sabe fazer essas coisas, que é o compartilhar. Mais do que tudo, o que a gente estava pedindo para eles é compartilhe de um momento lúdico, interaja com seu filho a partir disso, e não que a criança tem que fazer de uma determinada forma. A gente começa esse material dizendo para os pais, esse material é das crianças, elas são autorizadas a fazer com isso o que elas bem quiserem, do jeito delas. Não há obrigatoriedade de erro nem acerto nisso, porque isso não está posto na educação infantil dessa forma, né? A gente está retomando isso como uma possibilidade, porque eles, depois que a gente explicou tudo, né? Eles acharam o máximo. E aí a gente está propondo para eles, a gente já estava propondo isso, continua propondo reuniões semanais para dizer como é que as crianças pensam e constroem saberes epistêmicos, como é que isso acontece na infância. Porque, de fato, os pais terceirizaram isso. E agora a gente precisa deles não para ensinar os filhos as letras, a gente precisa deles para compartilhar saberes do mundo. Quando os pais dizem para mim, Daia, que conteúdos vocês estão priorizando? A gente diz, a gente está priorizando o que é viver numa pandemia. Essa é a nossa prioridade. O que é viver dentro de casa com pai e mãe numa pandemia? A gente tem muito a aprender sobre isso, em muitos aspectos. Letras e números, palavras, vão estar fazendo parte desse cotidiano que é essa aprendizagem, né? Julieta, eu teria muito para discutir com você sobre tudo isso, eu imagino que muitos que estão aqui também, mas, acima de tudo, lhe agradecer, porque acho que meu choro veio da emoção de ver alguém dizendo do que eu acredito, né? Por mais difícil que seja, a gente tem vivido isso, mas eu continuo acreditando que a infância precisa disso, e por isso eu continuo. Acho emocionante teu depoimento, Daia, porque é isso. Isso que, há um tempo atrás, numa live com crianças numa escola, eu dizia, está na hora da gente aprender a viajar dentro de casa. E peguei uma mala de objetos antigos que eu tinha e mostrei algumas coisas para as crianças. É o momento de ver fotos importantes da família, de perguntar para a avó do que ela brincava e depois poder contar na roda. Ou seja, de como a gente reconstrói
esse lugar histórico de cada criança, porque os adultos não brincam mais, se perdeu o compartilhamento lúdico. As pessoas consomem entretenimento. Isso não é brincar. Agora eu vou fazer uma provocação, né, aqui, quando você fala que a gente está na contramão, e está mesmo, porque será que para brincar a gente não tem que ter tempo para pensar ou para se deixar criar? E eu acho que nós vivemos num tempo em que os pais não têm tempo. Então, quando eu escuto tudo isso, né, que eu vejo, quando a gente era criança, da nossa geração, a gente brincava só, muitas vezes. Não tinha pai e mãe brincando com a gente, porque a gente foi de uma geração que os pais não ficavam ali brincando com a gente. E a gente inventava muita brincadeira com os objetos, né, que tinham disponíveis, não tinha tantos brinquedos. Mas a gente tinha um tempo livre para brincar, né? Então, hoje as crianças não têm tempo, porque tem muita agenda, e os adultos na pandemia também não têm tempo. Então, estão todos em casa, continuam sem tempo, né? Então, eu acho que a gente vive essa contramão mesmo, de poder aparecer o tempo da criação. Porque quando os pais dizem, eu não sei brincar, às vezes é verdade. Às vezes eles não sabem o que fazer com algo que não está ali, que não tem o manual, como você disse, que não diz para que serve, né? Que uma vez eu escutei você falando isso de uma pacientezinha, de uma história do mercado, que você ouviu a mãe dizer, mas que brinquedo é esse que você quer? Ele faz o quê? Ah, não faz nada? Ah, então não, leva outro, né? Então, a gente está nesse período de ter um brinquedo que tem que fazer tudo. Que passiviza a criança. E que passiviza a criança, porque o Freud nos dizia, o brinquedo, ele serve de apoio para uma fantasia, para o fantasiar. Por isso que os brinquedos mais fascinantes, que são? Caixas, massinhas, pauzinhos, ou seja, quanto mais esse objeto ele é flexível para servir de apoio para a fantasia, mais ele permite para a criança ser autora. Eu sou a junta tralha do consultório, a junta lixo, né? Entregam uma coisa, eu guardo a caixa. Tinha um tubo que veio uma cortina em rolo e um pintor me jogou fora. Eu dizia, cadê meu tubo? E ele dizia, era lixo. Não, era túnel, era luneta. Era muita coisa, quer dizer. E como? Se a gente não revisita isso, isso se perde. Porque, vejam, é como a Daniele está nos dizendo e nos recordando aí, antes de qualquer invenção, tem que ter o espaço vazio. A gente precisa do tédio. E hoje em dia, se uma criança diz não tem nada para fazer, os adultos se desesperam. Tem que arranjar algo para fazer, quando teria que dizer ótimo, que bom. Porque hoje em dia, todos os espaços que poderiam ser vazios são recheados por isso aqui. Não existe mais espaço vazio. Isso aqui deveria se chamar máquina de rechear vazio. De todos. A gente também, em qualquer lugar que para, tem que responder uma mensagem. Então, não existe mais vazio. E esse vazio, esse tempo e esse espaço vazio é fundamental para que a gente possa evocar, para que a gente possa inventar. Então, não só tem brinquedos espetaculosos que se brincam sozinho e paralisam a criança, como cada vez se fabrica menos brinquedo, porque tudo fica nesse aparelho aqui, que é uma máquina de rechear vazios. E se chega na pandemia, tendo essa experiência de fundo. Então, como é que a gente vai reconstruindo com os pais e com as crianças? E é decisivo o lugar do ensino infantil para isso. Esse lugar. Porque, claro que dá trabalho brincar com a criança, só que o que os adultos perdem de vista é que as crianças nos fazem um baita de um favor. Porque quando a gente está num restaurante inventando um monte de coisa para que a criança não fique incomodando todo mundo, a gente se lembra de um monte de coisa que, se não fosse pela criança, ficaria adormecida.
A gente lembra dobraduras que a gente já nem se lembrava mais que sabia fazer e inventa um monte de outras. Então vejam como uma criança, ela nos tira também dos nossos automatismos do mundo adulto. E isso é um grande favor que as crianças nos fazem. Isso é muito importante. E é muito importante que a criança veja um adulto que, além do mais que atrapalhado, que queima o feijão, que põe mais sabão na máquina de lavar roupa do que era para pôr, esse adulto que se atrapalha, que a gente possa rir, que a gente possa olhar para a grandeza que esses pequenos acontecimentos do cotidiano têm. Porque isso é algo que ficou muito perdido na nossa cultura. Então, acho maravilhoso a lição de casa hoje é pendurar roupa no varal. Um dos meus pacientes, esse dia, chegava a avó e eu dizia, e a tua cama está arrumada? Não, tem que arrumar, claro. E aí ele me encostou num canto e fazia a cama. E eu dizia, deixa eu olhar aquele canto, enfia para dentro. Olha a importância disso. A importância psicomotora, a importância simbólica do se apropriar do seu espaço. A importância do que é receber o outro, do que é arrumar a casa para receber uma visita, o valor social disso. Quantas aprendizagens tem nisso? Bom, dar a palavra para as pessoas, alguém quer, já colocou na ordem para a gente, alguém mais quer fazer um comentário, uma pergunta? Eu, Fabiane, tudo bom? Eu só vou... Só um pouquinho, Fabiane. Tá. Ao mesmo tempo, dos pais que conseguem se entregar, mesmo no Zoom, a esse brincar, né? Assim, eu tenho que falar disso porque a gente tem muitos pais que conseguem. Eles não sabem brincar e a gente propõe as experiências para eles fazerem junto com os filhos. Eles mandam mensagens para a escola, dizendo do tanto que aquilo deixou eles felizes na companhia dos seus filhos, do tanto que fez bem para eles poder fazer uma massinha, poder fazer uma receita, poder brincar com o corpo. Eles falam muito disso, né? E do tanto que eles estão aprendendo com a escola a fazer tudo isso. Então, dá um alívio mesmo, né? Saber que a gente está podendo realizar isso e faz sentido para alguns. Diga, e Fabiana. dá alívio também quando a gente diz para os pais, não precisa também ficar o tempo todo se organizando para brincar com a criança. Se você está fazendo café, você pode trazer a criança junto para participar, né? E essa semana eu estava com a mãe, assim, desesperada, assim, completamente culpabilizada, cansada, esgotada. Eu não consigo fazer as coisas com meu filho. Eu disse, sim. E o que você tem que fazer, né? O café, o almoço, é isso? Ele está participando e ela está me mandando foto dele. Ele adorou fazer bolo, ele comeu, ele está achando ótimo. Quer dizer, brincar é isso. Brincar é a criança batucando com a panela no chão, o bebezinho de 1 ano batucando com a panela no chão enquanto a mãe cozinha. Porque, além disso, isso vai produzindo na criança uma antecipação. Quantas crianças na vida para levar, que a gente tinha, chegavam em casa e o almoço está pronto. Agora, tem um cheirinho que vem antes. Um dos meus pacientes, esse dia, chegou na cozinha e disse, que gostoso! Ou seja, o que é sentir o cheiro da comida que depois vai se comer? O que é batucar no chão da cozinha com a panela? Isso é brincar, é compartilhamento lúdico. Senão os pais deixam as crianças com os tablets enquanto penduram roupa. Só que pendurar roupa, o pregador vira um jacaré, um pega-pega, né? Um brinco, uma presilha de cabelo, tudo que dá para fazer com esses objetos. Você ia falando, a gente acabou te cortando. Eu escrevi ali no chat, a gente acaba lembrando das coisas que a gente fazia quando era criança, né? Eu fazia, das meias eu fazia bolas, e do capim seco, porque eu sou do Rio Grande do Sul, do capim seco eu fazia as caminhas para as minhas bonecas, né? A gente tinha todo esse entorno que favorecia uma brincadeira, assim, imaginário, corria muito, né? E eu escutava essa semana uma mãe dizer que ela está contente que a filha dela está em casa, porque ela disse, agora a minha filha sabe o que precisa acontecer para a roupa dela estar no roupeiro, para como que se faz um bolo. Ela está colocando a filha dela nessas atividades. Ela disse atividades, eu disse atividades, ela disse, não, eu estou até brincando com ela agora, porque ela
ela tá começando até a arrumar o quarto dela, é isso que a Julieta fala, né? As crianças, às vezes não, elas recebem tudo pronto. A roupa tá dobradinha, a comida tá na mesa, e que a hora do almoço não seja pelo relógio, seja pelo cheiro que vem da cozinha, né? É isso que está acontecendo. E essa questão desse envio de material também para as crianças, uma menininha de 3 anos disse para a mãe, professora, eu queria que ela fizesse, e aí que ela olhou para a mãe e disse, mãe, tu é mãe, tu não é professora. Olha a centrada que ela deu nessa mãe, né? Enfim, todas essas experiências que trazem essa nostalgia para nós também, porque a nossa infância foi diferente, a minha foi no interior, então isso de brincar na terra, de brincar sozinha, enfim, de ser inventivo, e isso que a Julieta fala bastante desses aparatos, né, tecnológicos que hoje estão invadindo a vida das crianças, e não só das crianças, porque daqui a pouco o adulto cobra que a criança não é para pegar o telefone, mas ele está o dia todo com aquele troço na mão, né? Então, é uma parte do corpo. Lembranças, né? As lembranças que a gente transmite e brinca a partir do que a gente foi. Eu lembro que essas uma festa de São João para as crianças dos grupos que eu participo, fiz uma festa de São João e na minha mesa eu pus várias coisas. O que vocês estão comendo? Eu vou comer isso, vou comer aquilo, além da música, etc. E aí eu peguei a laranja e eu me lembrei que eu descascava a laranja porque aprendi com a cozinheira para ver quanto eu conseguia desenrolar e fazer o rabo maior, né? Eu disse, nós vamos fazer um concurso. Vocês eram pequenos, 5 anos, então não iam conseguir. Mas agora é um concurso para as mães. Eu quero ver aí qual é a mãe que vai conseguir fazer o rabo maior e a gente vai tirar foto e mandar. Então, assim, lancei... Daniele, e você não fazia dentadura de laranja? Dentadura, sim, mas mais o rabo, porque a gente ficava botando... irmãos na cozinha. Corta a laranja e faz os dentes e coloca. Olha quanta coisa dá para inventar com uma simples casca de laranja. Eu colocava para secar. Eu colocava para secar para fazer chá depois, mate doce. E dá para fazer esculturas, porque tem muita forma que você faz com a casca da laranja, né? Enfim, mas a gente então, tem que resgatar. Um pouco de tédio e um resto. Quanta coisa dá para inventar? Claro que exige disponibilidade psíquica ao encontro, que é o que a gente menos encontra na atualidade. Porque o que a Fabiane está dizendo é isso, é a era das rotinas. Agora também começa a se falar desde o comportamentalismo de rotina do desfraude, rotina disso. Tem muita rotina e tem pouco ritual. E quando a Daniele diz, me sentei ali com umas comidas juninas e uma música, isso é fazer um ritual da cultura. Comer junto é um ritual. E se a gente perde o compartilhamento lúdico dos rituais, a gente cai numa rigidez vazia, que é a rotina. E isso tem causado muito empobrecimento simbólico para as crianças. Mas eu penso que a gente tem que transmitir isso. A gente tem que explicitar para os pais o que é isso que a gente está fazendo e a importância disso, para despertar esse encantamento. Claro, a gente fez uma época também na clínica, uma oficina só de coisas de papelão, né? Assim, eu fiz várias. Eu inventei que eu ia fazer brinquedo de papelão e fiz um monte. Passei dias fazendo isso. E aí coloquei também para os pais fazerem. Alguns fizeram, outros não, mas as crianças ficaram encantadas. O dia que elas chegaram, estava tudo de papelão, né? Então, uma escola que está em casa, quanta embalagem está se usando ou não usando, que pode ser usado para brincar, né? Então, isso é muito da minha infância, que eu ia para uma casa de praia e minha mãe dizia, não, chega de levar tanta coisa, já tenho que levar um monte, ela não me levava os brinquedos. E eu saía catando, porque naquela época tinha lixo, né, frasco pela praia, eu catava os frascos todos e fazia um monte de coisa. Bom, quem mais quer falar aí dessas invenções e desse momento da infância? Anaís. É a Anaís que está na frente? Oi, boa noite. Boa noite, Daniele, Julieta, Aya. Eu sou a Anaís. Essa é a Leila. A gente está assistindo na live junto. Eu
sou acompanhante terapêutica e fiquei pensando muito quando vocês falaram das possibilidades que a gente tem de transformar os objetos, né? De utilizar o papelão para virar luneta. E fiquei refletindo que muitas vezes os pais, eles não têm essa capacidade mesmo, eles perderam por ser adultos, né? E que talvez seja o momento da gente convocar esses pais. Segunda-feira não tem aula, segunda-feira é aula com os pais. Vamos conversar com eles o que a gente vai trabalhar durante a semana. Vamos estar colocando, incluindo os pais nesse processo. Porque eu tenho sentido pais muito ansiosos, principalmente pais de crianças com alguma questão, pais de crianças atípicas, né? Os pais de crianças que têm uma questão como autismo, por exemplo, estão desesperados em casa, ao passo que essas crianças também estão evoluindo por estarem mais em casa e não estarem indo para natação, inglês e toda a sobrecarga, né? Estão convivendo mais com seus pais e fortalecendo os laços. Mas a gente sente uma ansiedade e uma angústia desses pais de não saberem mesmo o que fazer. Então, é um fato que eles terceirizaram para a escola o que fazer com essas crianças, e eu acho que é a hora da gente terceirizar a eles o que a escola faz, né? De dizer a eles um pouco da nossa trajetória, para que eles possam se reconectar com a criança deles e imaginar junto com aquela criança a luneta e também da rotina do adulto, de como quebra o ovo, de como faz o bolo, tudo isso pensado com a escola. Então, fica aí uma sugestão, uma ideia que me veio à cabeça da gente estar trazendo esses pais cada vez mais para perto do processo para a gente fazer uma coisa junta, né? E assim conseguir dar um jeito nessa pandemia que, por enquanto, afasta. Eu quero aproveitar essa fala de Anaís e trazer uma questão também preocupante, e para a gente, pelo menos aqui na Bahia, né, nós tivemos feriados antecipados, né? É uma coisa muito esquisita, porque, inclusive, mas a gente está trabalhando, inclusive, Julieta, com o São João, que é a festa mais simbólica que a gente tem, né? De uma ludicidade, de uma vivacidade, e isso foi muito esquisito. Então, eu acho que também está muito difícil lidar com esse real que atravessa a vida de todos, né? E poder não perder o simbolismo, né? E você fala do ritual, esse encontro com os filhos, né? E que a gente propõe, precisa também passar por uma compreensão do adulto sobre a vida de uma outra forma, senão o que está acontecendo agora. Porque está duro, né? Essa coisa do atravessamento do real na vida de todos está muito difícil, né? Então, como é que a gente pode, acho que a fala de Anaís é muito pertinente, incluir, né, os pais, né, nessa proposta? Incluir considerando as dificuldades deles, né, para esse momento. Porque os pais também estão nessa condição, não por uma competência ou incompetência individual, mas por uma lógica discursiva que destitui a invenção, que destitui a memória, que destitui o saber inconsciente e que sublinha o valor e a importância do objeto pronto, do objeto que faz e que passiviza. Por isso que a gente está na contramão e os pais, eles se sentem muito, muito angustiados, porque eles também têm essa inexperiência de, poder construir junto. Me lembro que uma vez eu estava numa casa da praia que faltou luz e, o que se faz quando falta luz? Se brinca com fogo, se brinca com vela, as crianças daqui a pouco estavam com a lanterna aqui, contando história de terror, vendo todo mundo vendo os raios na varanda. Quanta coisa dá para fazer na situação em que se introduz uma quebra. Uma quebra do planejado. Bom, se a gente não puder, nessa pandemia, poder inventar com o improviso
E vejam como as escolas, elas ficam expostas porque se pede, sigam tudo igual, só que virtual. Não, não tem. Ou seja, eu digo, bom, não é só que as escolas estão precisando trocar a roda com o carro andando. As escolas estão precisando fazer retângulos girarem, esses retângulos aqui. Não é assim que é. Então, nós vamos ter que inventar com o improviso. E isso não vai poder ser com os pais ali junto, porque eles é que estão com a criança. E para a criança pequena, o outro de carne e osso é imprescindível. Para que a criança possa ter prazer no cotidiano e compartilhar. E que será batucando com a mãe na cozinha, enquanto ela cozinha, pendurando a roupa. Esses dias com um paciente, né? Eu fui pendurar a roupa e encontrei uma meia furada. E eu dizia isso para ele. E olha só o que eu encontrei. E não é que saiu uma minhoca de dentro da meia? E é um menino que tem questões psíquicas importantes, que quase não olha. Eu desenhei uma cara de minhoca que saía de dentro da meia e ele, encantado, pediu para a mãe fazer e foi a sessão. Uma meia furada, gente. Com uma meia furada. Então, é nisso que está a grandiosidade. A gente tem que pensar nessas horas. Vocês lembram daquele escultor que era o Calder, que fazia as esculturas com aramezinho e que ele chegou nos Estados Unidos e falaram para ele... Senhor, onde estão suas obras de arte? E ele pegou uma pinça e um arame e disse, aqui, e construiu toda a exposição. Disso se trata. Disso se trata. Isso é o mais alto da cultura e é brincar. Ou seja, que é transformar, que é essa potência transformadora. Se a gente perder a capacidade de fazer isso na pandemia, a gente está frito. Como projeto civilizatório mesmo. Ou seja, se produz uma guerra dos pais com a escola em nome de comparecimentos da ordem do serviço, a gente está frito, porque quem vai padecer no meio disso são as crianças. Isso é muito sério. Por isso que esse resgate junto com os pais, de pensar o que é o cotidiano, é fundamental. É fundamental para que a gente atravesse isso com um mínimo de saúde mental. Bom, gente, eu quero agradecer imensamente, né, a presença de Julieta, essa generosa participação e tão boa e tão gostosa. A gente ficaria aqui horas, né? Não teria pressa para encerrar. Mas a gente tem um compromisso com ela, já está tarde, ela está trabalhando demais, né, Julieta? Você está com muita atividade, como todos nós, mas, enfim, agradecer muito a presença de vocês e dizer que a gente está nessa resistência, buscando esse diálogo, essa reflexão em torno do que é essencial, né? Em torno do que nos faz mais humano, mais gente. E eu adorei a história do retângulo girando, né? Acho que é bem isso. Vamos ver se a gente consegue, cada um, fazer com que a gente gire um pouquinho, né? Essas amarrações que a gente está vivendo. Então, agradeço a todos, uma boa noite. Vamos bater aqui nossas... Posso pedir uma coisa? Abram os microfones e vamos fazer um pouco de zoeira coletiva. Julieta, tchau, Daniela. Obrigada, gente. Semana. Muito bom, muito bom. Era de escola, eu quero ouvir esse barulho. Maravilhoso. Gente, obrigada. Obrigada. Linda. Obrigada, gente. Tchau. Maravilhoso. Tchau, gente. Obrigada. Fazer positivante, Daia. Valeu, gente. Bom ouvir, Julieta. Sempre é muito bom te ouvir.
Cansada. O mascote da gente é esse trabalhador. Ele fica super cortado, aí deixou na mãe Tchau, dele. Monier. Tchau, gente. Dá tchau, Caetano. Tchau. Caetano, ó, aqui, ó. Olha o Chique falando, ó, que estava dando aula. Tchau.